O reparo de hoje vai ser um reparo muito especial para muitos brasileiros, porque hoje a gente vai estar fazendo um reparo de uma placa de vídeo. Olha só, como se vocês não soubessem, né? A gente vai estar fazendo um reparo de uma placa de vídeo de uma marca muito especial no coração do brasileiro, no meu coração, porque diga-se de passagem, um dos primeiros vídeos que deram certo aqui do canal foi montando um computador dessa marca, olha só. Então deixa eu pegar qual que vai ser a plaquinha que a gente vai recuperar hoje, a gente vai tentar recuperar hoje. Olha só quem que é, ó. Essa plaquinha tava vendendo que nem água, né? Eu já recebi um modelo desse aqui, se eu não me engano é Rendal, né? Que tá escrito aqui atrás. Então hoje a gente vai tentar fazer o reparo dessa RTX 2060 normal, não é a 2060 Super de 6 GB da Mancer. Só que eu recebi um modelo Super de 8 GB. Eu nem gravei vídeo pra cá não, foi lá pras outras plataformas. Dessa vez resolvi gravar esse videozinho aqui porque tem uma coisa peculiar com essa placa que eu já tô reparando que tá acontecendo bastante com várias 2060 por aí. Então eu quero comentar com vocês porque é uma polêmica, né? Uma polêmica. Nossa, o Eduardo sempre foi um técnico muito polêmico, né? Como vocês bem conhecem. Então deixa eu abrir aqui a placa e eu já mostro pra vocês o que eu quero comentar de tão polêmico assim nesse vídeo de hoje. Vamos lá. Bom, acho que já deu pra reparar que a bancada tá um pouquinho diferente. Eu mudei algumas coisinhas de lugar, tô com umas ferramentas novas aqui. Eu acho que o fundo tá dando pra vocês verem também, né? Agora a gente montou uma bancada nova aqui na assistência, a gente tá com mais 2 técnicos para auxiliar no serviço, tá com bastante placa, graças a Deus, e inclusive já aproveitar, né, se você tem alguma placa de vídeo, tem interesse em estar fazendo o reparo, entre em contato comigo, tem tudo aí o link na descrição, acessa, responda o formulário. Lembrando que a gente tá com uma demanda um pouquinho alta, então talvez demore pra gente responder o formulário, lembrando que é só eu que faço esse tipo de reparo aqui, então eu não dá para pegar toda placa que tiver tá aí pegando, porque senão eu não vou conseguir estar fazendo todos os serviços. Mas enfim, voltando ao assunto da placa de vídeo, na verdade voltando ao assunto daqui, né, a gente teve todas essas alterações na minha bancada. Inclusive quero até agradecer, porque essa câmera de agora, essa webcam que vocês estão vendo, tá com uma qualidade bem melhor, que a outra tinha a imagem toda estourada. Então eu quero agradecer, eu não perguntei pra ele se eu posso mencionar o nome, qualquer coisa se eu puder mencionar o nome eu coloco na edição. Opa, Eduardo do Futuro passando aqui rapidinho, só pra agradecer ao Alisson, que agora é um dos técnicos aqui da nossa equipe, que cedeu aqui pro canal essa webcam, que tem uma qualidade bem melhor do que a antiga. Então vai estar contribuindo bastante com a qualidade dos vídeos. Antes eu utilizava esta bagaça aqui, ó, da MyMax. Ela tinha imagem Full HD, mas a imagem toda estourada. Essa aqui é Full HD, mas uma imagem bem mais limpa, como vocês podem ver. Bom, antes de qualquer coisa, qual que é o defeito que essa placa de vídeo está apresentando? Por que ela está aqui para reparo? Essa placa, ela basicamente está com um defeito bem interessante. Algumas pessoas que já acompanham o canal há algum tempo vão se lembrar daquele reparo da 3070, que foi uma placa que ela estava com um defeito bem chato de diagnosticar. Tipo, a placa funcionava perfeitamente, instalava todos os drivers, você conseguia rodar todos os testes na placa, mas toda vez que você tentava rodar alguma aplicação 3D, seja um jogo ou algo que tenha renderização no meio, a placa crashava. Então essa aqui tá com um defeito bem parecido. Ela roda todos os testes, só que na hora que você vai rodar alguma aplicação 3D, ela crasha também, dá um erro na tela. A placa, quando tentava rodar algum jogo, ela crashava. E olha aqui, a gente tá testando aqui, erro no jogo, reinicia o sistema. A gente tá tentando rodar o Red Dead Redemption 2. Eu vou testar em mais um outro jogo só para confirmar, mas realmente a placa tá com defeito. O modelinho da Mancer aí. Tô chutando será algum problema de memória. Vamos confirmar daqui a pouco. Mas isso, o que indica para mim? Indica que provavelmente a placa, na maioria dos casos, ela está com algum problema relacionado à memória, comunicação da memória. Pode ser solda da memória, pode ser a memória com defeito, pode ser a GPU com solda ruim, pode ser a GPU ruim, então pode ser N coisas. Nesse caso aqui, essa plaquinha eu já rodei ela no Mets e Mods para tentar identificar qual que é o módulo de memória ruim, e realmente eu consegui identificar um módulo que está apresentando alguns defeitos. Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Bom, então vocês estão vendo aqui, eu tirei uma foto, né, de quando a placa apresentou erro. Deu bastante trabalho para conseguir identificar os erros dessa plaquinha aqui, porque como ela tá desse jeito, ela tá começando a dar defeito no banco de memória, então demora bastante tempo para você conseguir achar os erros no Mets e no Mods. Foi igual aquela 3070, tem que ficar rodando os testes muito tempo ali, rodando o teste no Mets, rodando o teste no Mods, deixando a placa esquentar um pouco para ela conseguir identificar qual banco de memória está ruim. É normal nesse caso. E nesse caso aqui, ó, ele identificou 80 bits, se eu não me engano, né? 80 bits de erro no banco B1
e 2 bits de erro no banco B0. Provavelmente o banco B1 que está com problema. Esses 2 bits de erro no B0 é algo que por enquanto a gente ignora. Às vezes acontece, um banco está com problema e o do lado começa a dar uns errinhos também, mas às vezes não é necessariamente problema nele. Então basicamente é isso, só que o ponto mais preocupante nessa placa está justamente no chip gráfico dela, que eu já vou mostrar para vocês. Eu só tenho que achar um papel higiênico para limpar toda essa pasta térmica que está aqui. Bom, limpei já toda a pasta térmica aqui do chip gráfico para mostrar para vocês. Estou até com a imagem do microscópio. Qual que é a parte mais preocupante dessa placa de vídeo e de muitas 2060 normal, 2060 Super que eu tô recebendo para reparo? Assim como todas as RX 580 que tem no mercado que estão às vendas hoje em dia, o chip não é novo, né? A gente sabe muito bem que é tudo reaproveitado. E a 2060 também. Não é diferente, é um chip muito antigo. Todos que estão no mercado que são vendidos como novo, a gente sabe que o chip não é novo. Essa aqui não é diferente disso, é o mesmo caso. Então, olha quando a gente parte para olhar no chip gráfico. O chip gráfico tá com alguns riscados até aí, beleza. Só que quando a gente começa a olhar mais para cima, olha só, a gente começa a ver algumas coisinhas interessantes, como isso aqui. Dá para ver aqui, ó, o trincadinho? Pois é. Esse chip tá com um trincadinho aqui nesse canto, ó. Quando a gente vem aqui pra cima também, ele tá com outro trincadinho nesse canto também. É um trincadinho menorzinho, não dá pra ver tão bem, ó. Então tem um trincadinho aqui, só que é bem menor. E nesse canto aqui também, ó. Dá pra ver ali? Então, deixa eu voltar nesse aqui, ó. Vai lá. Pois é, então esse chip aqui é um chip reaproveitado, né? Ele tá com 3 trincados, 2 trincados nos cantos e um no meio do chip. E é um chip que tá bem riscado, a coloração dele tá bem escura. Não sei se dá pra perceber, né, pelo microscópio. Mas olha aí, tá bem escuro. Então, vocês sabem como é que é, né? Esse chip aqui provavelmente já foi usado em mineração, por isso que tá nessa coloração. Ou ele foi muito esquentado na hora de soldar aqui, por isso que tá nessa coloração. Uma dessas duas opções. Então, a gente não pode descartar problema no chip gráfico. Existe muito bem o risco da gente fazer todo o processo aqui e no final chegar na conclusão que é defeito no chip gráfico. E por conta disso, antes de entregar essa placa para ele, depois de ter que fazer o reparo, ela vai ficar muito tempo em teste. Pra gente tentar certificar que o defeito foi solucionado. É difícil, né? Eu diria que essas 2060 aqui, essas 2060 Super, são as novas RX 580 do mercado. Então, tome muito cuidado na hora que você for comprar uma dessa aqui, achando que é nova. Não é nova, né? O chip gráfico é reaproveitado, provavelmente as memórias também. É complicado, vamos tentar fazer o reparo dessa plaquinha para ver se recupera. Muita gente diz que não vale a pena, na minha opinião ainda vale a pena, é uma placa muito boa nos dias de hoje. Pena que só tem 6 GB, mas ainda dá um caldinho, né? Então vamos lá, tem gente usando 1060 até hoje, então a 2060, por que não recuperar, né? Bom, terminei de desmontar toda a placa, tirei toda a carcaça dela aqui, vou preparar ela pra gente colocar na estação pra retirar o banco de memória. Vou isolar o chip gráfico, vou isolar as memórias que a gente não vai mexer e isolar os componentes ao redor. Como é que a gente sabe qual que é o banco de memória defeituoso, que a gente vai ter que mexer, né? Eu acredito que não vai dar pra ver na câmera superior, porque tá meio distante, mas a marcação, né, o triângulozinho sinalizando o pino 1 do chip gráfico tá bem aqui, ó. Dá pra ver agora? Então a gente vai começar a contar ao contrário, dessa pontinha aqui, ó. Então no caso, esse banco aqui, ó, tá vazio porque essa placa é só de 6 GB. Mas aqui seria o banco A1, A0, B1, B0. Então a gente vai mexer nesse cara aqui, ó. Então esse é o meliante que a gente vai mexer. Esse chip, infelizmente, eu não tenho dele para trocar. Então a princípio a gente vai estar ressoldando ele. Porque pode ser defeito na solda também. Bom, para as pessoas que são novas aqui no perfil, conheçam a minha estação BGA, minha humilde estação BGA. E sem preconceito, hein? Antes que o pessoal venha falar, nossa, Eduardo, você usa uma churrasqueira como estação BGA? Cadê seu profissionalismo? Meus amigos, profissionalismo é isso aqui. O verdadeiro profissionalismo é o cara entregar um serviço bem feito com o que tem. Então o que tem aqui é isso. Bom, brincadeiras à parte, essa aqui é a minha estação BGA. Basicamente eu utilizei a churrasqueira, a base da churrasqueira, a resistência da churrasqueira aqui, junto com toda a grelha. Só que eu não estou usando só isso, né? Tem aqui embaixo, como vocês podem ver, tem um gabinetezinho aqui, ó, de computador, aquele gabinetezinho. E tem aqui no cantinho a controladora. Não sei se dá pra ver. Deixa eu chegar aqui mais perto. Tá vendo a controladora aí, ó? Pois é, essa controladora, através dela eu controlo a temperatura da resistência da churrasqueira. Então não é só a churrasqueira. Calma lá, não venha diminuir meu trabalho. Então eu regulo a temperatura da resistência da churrasqueira. Eu uso ela só como realmente para aquecer a placa por completo.
Eu pego a plaquinha aqui, ó, a plaquinha, coloco ela aqui em cima, ela vai esquentando de boinha e eu vou monitorando a temperatura através desse termômetro aqui, ó, esse termômetro digital. Eu vou monitorando para a placa, porque eu deixo aqui a placa para ela esquentar até cerca de mais ou menos uns 120, 130 graus. Eu utilizo isso aqui, mas você muito bem, você aí na sua casa, se você quiser usar algo que ocupe menos espaço, você pode muito bem usar aquelas mantas que esquenta, aquelas mantas que o pessoal usa para abrir celular. Mas como eu já tenho isso aqui, não vou gastar dinheiro com mais coisa, né? Então vamos usar o que a gente tem. O que a gente tem é isso. Então pronto, conectei o cabo aqui atrás, a estação tá ligada. Agora o negócio já tá esquentando. Aqui, a princípio, ele tá programado para 350 graus. Eu vou deixar... Vou abaixar, a princípio eu vou deixar em 250, não que a placa vai chegar a 250. A resistência da churrasqueira vai ficar a 250 graus, a placa eu vou monitorar a temperatura para ela chegar até 120, porque ela chegando até 120 graus, eu posso vir com a minha estação de ar e retirar o chip de memória. É tudo planejado, rapaziada, é tudo bolado. Bom, deu um pouquinho de trabalho para tirar o chip, mas saiu. E olhando aqui, rapaz, ele tem uns sinais de oxidação aqui no chip, hein? Tem alguns pedzinhos aqui que eles estão meio estranhos, que eu vou mostrar para vocês no microscópio. Isso aqui, ó, esses pads que estão limpos aqui, ó, é tudo pad oxidado, ó. Que a memória não faz contato. E aí pode causar aquele tipo de problema. Então, talvez seja problema só na solda. Tem mais dois aqui, ó. Talvez esse chip esteja bom. Aqui na placa, dá pra ver também melhor as esferas que não fizeram contato. É porque meu microscópio também é tenebroso, né? Mas olha aqui. Essas esferinhas aqui, ó, que estão mais... que parece que tá mais intacta, né? São as esferas que não fizeram contato no chip. Aqui também, ó. Nesse canto. Tem um monte. Então é isso. Talvez não tenha defeito nesse chip gráfico e nem na memória. Minha nova aquisição, vou mostrar pra vocês. Olha aí, ó, estaçãozinha agora da iFin. Agora sim nós tá potente, meus amigos. Agora ninguém me segura. Travou a imagem do microscópio. Voltou? Voltou não, travou ainda. Realmente ele não quer funcionar quando eu pego minha estação. Deve ser um problema de energia isso aqui. Oi, sou eu de novo e essa parte do vídeo eu vou ter que narrar por dois motivos muito simples. Primeiro, porque senão o editor vai ficar maluco com esse vídeo interminável que não acaba nunca. E segundo, que na altura do campeonato acredito que todo mundo já saiba como é feito o processo de rebalem de uma memória. Mas caso você não saiba, é muito simples. O processo de rebalem de memória, ele tem um passo a passo. Então o primeiro passo é a gente sempre limpar os pads da placa de vídeo. A gente vai tirar toda aquela solda antiga e depois passar a malha de soldadora para deixar os pads o mais reto possível. Olha só, travou. E a gente vai repetir o mesmo processo com a memória também, para tirar toda aquela solda antiga e depois deixar os pads o mais reto possível. Depois de tudo pronto, agora sim a gente vai para realmente o rebalem, ressoldagem das esferas novas no chip. Isso eu vou estar contando com a ajuda do meu Giga de rebalem, que é basicamente esse suporte aí onde eu coloco a esfera e depois coloco o stencil por cima. Ele alinha praticamente automático, sem muito esforço. E chegamos na parte mais temida por muitos, que é realmente ali a parte de colocar as esferas no chip e fazer a soldagem. O segredo dessa parte é você utilizar um fluxo de qualidade. No meu caso eu utilizei o M-Flux 39i da Implastec. É um fluxo muito bom, ele só não tem um cheiro muito agradável e o maior segredo também junto com o fluxo de qualidade é você não colocar muito, só colocar algumas gotinhas ali, esparramar com um dedo e já é o suficiente, não precisa colocar demais. Se você colocar muito fluxo, na hora que você for fazer a soldagem das esferas, o fluxo vai ficar no estado líquido e vai virar uma porcaria, as esferas vai dar uma na outra, vai virar um desastre. Então coloca pouco fluxo. Agora vamos para a parte final, sem medo de ser feliz. Colocar as esferas na memória, o próprio fluxo já vai segurar as esferas, cada uma ali no seu pad, bonitinho. E você vai pegar o seu soprador de ar, regular para uma temperatura ali mais ou menos na faixa de 340 graus, não precisa colocar uma temperatura muito alta. E na vazão mínima de ar e vai ficar fazendo movimentos circulares ali em volta da memória, numa distância média, não precisa colocar muito próximo do chip. Um macetezinho que eu costumo fazer é ficar ali fazendo movimentos circulares na memória até a solda entrar em ponto de fusão. Como a gente colocou pouco fluxo, boa parte das esferas elas já vão alinhar no pad. Tem algumas que vão ficar um pouquinho torto, mas é normal. E aí nesse ponto é só você adicionar mais fluxo, agora numa quantidade maior, e fazer um reflow, que aí sim as esferas vão alinhar
de vez. Então é isso, eu acabei de passar um curso de graça pra vocês de como fazer rebalem de uma memória. Olha só o nível que a gente chegou. Mas acredito que muita gente deve estar me perguntando: nossa, Eduardo, beleza, você já fez o rebalem da memória, mas por que que tem mais um restante gigante de vídeo pela frente? Não era só isso o serviço dessa placa de vídeo? É claro que não, né? Vocês acham que ia ser fácil assim? Aqui no meu canal? Se liga o que a gente vai ter que fazer agora. Rapaziadinha do mal, eu tava pensando aqui com meus botões e eu acho que eu cheguei na conclusão que talvez seja interessante realmente eu ressoldar todas as memórias, porque aí chega naquela conclusão que se essa memória que tá no meio tava com a solda naquele estado, o que me garante que as outras também não vão estar, né? Eu acho que fazer isso agora já é uma forma de garantia, né? Dessa placa não voltar aqui. Eu acho que eu vou estar fazendo isso aí mesmo. São 5 horas da tarde, 5 e 6 agora. Speedrun. Vamos fazer um speedrun de tirar a memória, rebalar e soldar novamente. Não vou mostrar tudo, porque esse vídeo já tá com... O broto já vai para 2 horas de duração. Então eu vou fazer uma pausa aqui. Quando eu concluir o rebalinho, eu volto. E quando eu estiver soldando tudo na placa, eu volto. Ai, ai, reparo em GPU é uma caixinha de surpresas, né? E às vezes a caixinha é a caixa de Pandora. Tirei aqui as memórias da placa de vídeo e ia falar pra vocês que até que a solda das outras estava bem de boa, tá 100%, olha aí. Essa aqui tem umas ali meio estranha, mas essa aqui até que tá de boa. Essas aqui até que tá de boa também. Bom, mas aí é mais por via das dúvidas, né? É mais por segurança. Então agora, refazendo a solda de todas, eu vou ter certeza que a solda tá ok, né? Se apresentar qualquer problema, a gente vai ter certeza que ou é o módulo com problema ou é o chip gráfico zoado. Então agora eu vou fazer o rebalinho dessas 5, né? 5 memórias e ressoldar. A outra já tá aqui no cantinho, só esperando. Então é isso, bora. Ó, não sei se o áudio vai tá bom nessa parte aqui do vídeo. Na verdade, eu tô olhando aqui com mais calma e eu tô vendo que, assim, realmente tem alguns pontos nas outras memórias que não tá 100%. Nessa aqui, ela também tá com algumas soldas frias nesse canto. Nesse canto aqui também, ó, tá com algumas soldas frias. Essa aqui tá com um pouquinho de solda fria nesse cantinho aqui também. Então, assim, essa aqui também, ó. Então, realmente, ressoldar todas as memórias valeu a pena. Realmente, essa placa, se tivesse deixado ela, bem provável que nos testes apresentaria algum problema de artefato ou continuaria com o mesmo defeito. Meus amigos, e é nessas horas que o filho chora e a mãe não vê. Não tem muito pra onde correr, partiu fazer o rebalem das 5 memórias. A parte mais difícil, vamos dizer assim, não é nem o rebalem em si. Fazer rebalem das 5 memórias, eu já tô meio que acostumado, é tranquilo. A parte mais difícil é fazer todo esse processo sem saber se vai dar certo. Então eu queria tirar esse espaço aqui para convidar você que chegou até aqui. Deixa seu gostei no vídeo, se inscreve no canal se você é novo, compartilha para mais pessoas conhecerem o perfil e quem sabe a gente chegar nos 2.000 inscritos até o final do ano e apoiar, né, esse canalzinho aqui. E agora, bora ver se a placa vai dar certo. Continue com o vídeo. Meus amigos e minhas amigas, depois de uns bons minutos aqui, consegui soldar terminei, né, na verdade, de soldar os 6 módulos de memória, como vocês podem ver. A plaquinha já tá pronta pra gente fazer o primeiro teste nela. Inclusive eu tava até fazendo as medições de resistência aqui. Vamos fazer as medições aqui pra ver se existe algum curto, né? Vou medir aqui 1.8. 1.8 temos 400. Vamos medir aqui PEX. PEX temos 20. É valor normal, né? PEX. E vamos medir também a linha de memórias para ver se tá tudo certo, ou se por acaso a gente vai ter um curto, né? E 90, valor normal. Então tá tudo certo. Vamos fazer o primeiro teste da plaquinha. Vamos ver se ela vai dar vídeo, se ela vai dar vídeo sem artefatos. Pronto, conectei o cabo HDMI agora. Vamos fazer o teste. Tá difícil testar. Tenha paciência, rapaziada. Já é 10 horas da noite, minha cabeça não tá funcionando direito mais. Olha só, temos vídeo e sem artefatos, sem nada na tela. Tudo certo. Deixa eu desligar aqui para esse chip não fritar. Vamos colocar o dissipador. Eu já até conectei meu SSD aqui. Iniciar o sistema e vamos tentar rodar um benchmark, alguma coisa do tipo, para ver se a placa vai crashar ou se vai funcionar tudo certo. A bancada acabou de ligar, vamos aqui, benchmark do Final Fantasy, vamos abrir o GPU-Z também, para monitorar questões de temperatura. Olha aí, benchmarkzão aí, bolado, vamos esperar o GPU-Z abrir. Abriu, cadê você? Coloca aqui no cantinho, tá configurado para loop, então, start. Vamos ver. Vamos, você consegue? Vamos, eu acredito. Olha, carregou ali, ó. Carregou já o score. Cadê? Vamos? Me dê essa tela, me dê esse vídeo. Tá difícil, tá difícil. Ih, travou. Ih, travou. Crashou, fechou. Não, não.
vou falar pra vocês, que bosta, hein? Resolvi colocar a placa aqui no Mets e no Mods. Já tô até rodando um comando aqui. Tô colocando um comando no Mods para ele rodar. Ele vai rodar o teste 94 com 115% de memória RAM. Então, de memória não, né? O clock, né? De clock. E coloquei para ele ignorar, né? Os erros e ele rodar mesmo se tiver erro. E no final, se ele identificar algum erro de memória, ele vai me dar as informações. Basicamente, para quem quer saber mais, né, do Mods, achei interessante colocar essa parte aqui no vídeo. Vamos ver o que vai dar, né? Talvez, vai que a placa tá com erro no banco B0, né? Vai que o banco morreu de vez. Mas eu acho difícil, hein, rapaziada? Vou falar para vocês. Vamos aqui dar um Enter. E a roda vai esperar a plaquinha abrir o teste. Ó, temos um fail e ele deu aqui um erro de bad memory. Ele deu um erro de PCI Express mais um erro de bad memory. Então vamos dar aqui um comando nano mods.log. Vamos ver. Ai, coloquei o comando errado, calma aí. Ele identificou, olha só, erro B0, no B0, ó. Ele não conseguiu identificar aqui erro, né? Erros desconhecidos. Ele deu 2 bits de erro no banco B0. É interessante, talvez tenha algum tipo de solda fria no chip gráfico, né? Que liga o chip no banco B0. Bom, vou finalizar esse vídeo por aqui, né? Já tá um vídeo bem longo, já mostrei pra vocês todo o processo, né? De rebalho dos 6 módulos de memória que a gente fez nessa placa de vídeo. E eu vou dar uma pausa por hoje também, que já tá muito tarde. Eu vou pensar o que eu vou fazer com essa placa, porque na minha sincera opinião, já fazer o rebalho no chip gráfico já não vai valer a pena. Primeiro que eu não tenho stencil, vou ter que fazer pedido, aí tem que fazer pedido do AliExpress, todo o processo de rebaling também, que é um processo bem complexo, o estado do chip gráfico também. Então, o que vocês podem tirar, o que eu posso de passar de lição para vocês no final desse vídeo é: tomem cuidado na hora de comprar essas plaquinhas aqui, essas plaquinhas 2060, RX 580, que são placas que a gente sabe que já está há muito tempo no mercado. São placas que os chips não são novos, são reaproveitados. Então, os chips gráficos vão estar no estado desse aqui, né? Então, ele vai estar muito escuro, porque foi usado excessivamente, né, em mineração, ou passou por muita temperatura, ou eles vão estar trincados. Então, é melhor não comprar. E se eu posso dar uma recomendação, é melhor não comprar, passar longe dessas plaquinhas. Mas é isso. Por hoje é só. Se você tem interesse em estar fazendo algum serviço conosco, mandar alguma placa de vídeo para reparo, entre em contato conosco aí, tem todos os links na descrição. Ou entre em contato comigo pelas redes sociais, né? E é bom você me acompanhar nas redes sociais também, porque eu posto muita coisa por lá. E é isso. Até a próxima placa de vídeo. Tchau.